Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Um estudante leu 60 páginas em 3 horas. Quanto tempo levaria para a leitura de 120 páginas? Então, uma regra de 3 simples, com armação bastante elementar. Então, primeiro começo com a estruturação, né? Característica de regra de 3, dizendo então que o estudante ele leu 60 páginas, e para isso levou 3 horas. Quanto tempo levaria? Então o tempo é o número de horas, então x horas, quanto tempo levaria para a leitura de 120 páginas. Então o meu cuidado aqui é manter páginas abaixo de páginas e tempo abaixo de tempo. Ok, assim que eu armo a regra de 3, 60 páginas em 3 horas e 120 páginas em x horas, eu realizo a pergunta, quanto mais? Lembra, né? Quanto vai resolver problemas de regra de 3? É interessante a identificação se as grandezas são diretas ou inversas entre si. Então, a pergunta quanto mais. Se a resposta do quanto mais for mais, a regra de 3 ela é direta. Se a resposta da pergunta quanto mais for menos, a regra de 3, então, ela é inversa. As grandezas envolvidas estão numa relação de proporcionalidade inversa. Bom, então eu pergunto, quanto mais páginas eu tenho para ler, eu preciso de mais horas ou de menos horas? Mais páginas, mais horas. Mais páginas, mais horas. Portanto, é uma regra de 3 direta. E aí é só cruzar, né? Cruzo 60 vezes x. Quem cruza com x, eu já posso adiantar aqui, ó, colocando como divisor. E o outro cruzamento vai para cima, 120 vezes o 3. Ainda posso aqui fazer a simplificação, a divisão. 120 por 60 dá 2 vezes. Isso para mim, então, 2 vezes o 3. E aí eu tenho um tempo de 6 horas, alternativa C. Que eu também poderia responder, né, pensando de forma lógica. Se eu tenho 60 páginas e levo 3 horas, ao ler 120 páginas, eu estou lendo o dobro de 60 páginas. Portanto, eu também preciso do dobro do tempo. Ok? Próxima questão. Um jogador de basquete fez 40 arremessos em 5 jogos. Mantendo esse desempenho, qual seria o número de arremessos em 8 jogos? Então, vou para a armação. O jogador de basquete fez 40 arremessos em 5 partidas, em 5 jogos. Se ele mantém esse desempenho, qual o número de arremessos? Então, olha aqui, ó, x arremessos para 8 partidas ou 8 jogos. E aí a pergunta, né? Quanto mais? Quanto mais arremessos ele fez, é porque ele praticou mais jogos ou menos jogos? Ou ainda, se eu mudar a pergunta em jogos, fica mais claro. Quanto mais jogos ele participa, ou de mais jogos ele participa, mais arremessos ou menos arremessos? Mais arremessos, já que ele vai manter esse desempenho. Então, mais jogos, mais arremessos. Então, essa regra de 3 é direta, é só cruzar, começo no x, lembro para ti que eu isolo o x, quem cruza com o x já fica dividindo, então 5 fica dividindo, e o outro cruzamento, 40 vezes 8, vai para cima. Já posso aqui simplificar, 40 divide por 5, que dá 8, e aí eu tenho x igual 8 vezes 8, 64 arremessos, alternativa A. Claro que eu poderia multiplicar aqui normal, né? Se não quiser simplificar, 40 vezes 8 dá 320, aí depois eu divido 320 por 5, que também vai dar 64. Ok? Aqui também cabe um raciocínio aritmético, pensando que se ele faz 40 arremessos em 5 jogos, fazendo 8 arremessos por cada um. Então, se são 8 arremessos por jogo, ele vai jogar 8 vezes. 8 jogos vezes 8 arremessos também vai me dar aí 64. Ok? Próxima questão, número 3.
Para pintar uma parede com 40 metros quadrados de área, foram gastas 2 latas de tinta. Qual a quantidade de latas de tinta do mesmo tamanho para pintar 120 metros quadrados? Então vamos para a armação. A parede tem 40 metros quadrados. E aí eu precisei de 2 latas de tinta. Qual a quantidade de latas de tinta? Então, X latas de tinta para pintar o tamanho de... para pintar 120 metros quadrados aqui, para pintar a área de 120 metros quadrados. 120 metros quadrados. Antes de proceder o raciocínio, eu pergunto, quanto mais metros quadrados eu vou pintar, preciso de mais tinta ou de menos tinta? Ora, mais metros quadrados, mais latas de tinta. Então essa regra de 3 também é direta. Se é direta, é só começo onde tem X, o X fica isolado, lembra que eu ponho quem cruza no X embaixo, 40, e o outro cruzamento vai para cima, 120 vezes, aqui já posso 120 por 40, dá 3 vezes, e aí eu tenho 3 vezes o 2, que dá 6, portanto 6 latas, alternativa D. E eu também poderia pensar assim, se a cada 40 metros quadrados eu uso 2 latas, ora, em 120 metros quadrados, eu tenho o quê? Eu tenho 3 vezes 40 metros. Então, eu vou precisar de 3 vezes 2 latas. E 3 vezes 2, 6. Próxima questão. Um torneiro mecânico recebe R$800 por 40 peças produzidas. Qual o valor recebido pela produção de 60 peças? Vamos para a armação. Ele recebe R$800 para 40 peças produzidas. Qual o valor recebido? Então, X reais para a produção de 60 peças. Antes do cruzamento, cabe a pergunta. Quanto mais peças eu produzo, mais eu recebo ou eu menos recebo? Mais eu recebo. Mais peças, mais produção. Mais peças, mais produção, maior o salário. Então, quanto mais peças, mais salário, mais, regra de 3 do tipo direta. Como é direta, é só cruzar. Quem cruza no X fica dividindo, X igual, já ponho 40 aqui embaixo dividindo, e aí tenho 800 vezes 60 em cima. Para facilitar o raciocínio, eu posso aqui fazer um cancelamento, uma divisão por 10. Aqui, ó, cancelando, por exemplo, este 0 com este 0. Aí eu tenho, vou fazer devagar para ti aqui, 80 vezes 60 divide por 4. E aqui eu tenho 80 por 4 resulta 20. Isso é o mesmo então que 20 vezes 60. 20 vezes 60, vou fazer para ti aqui, ó, 20 vezes 60. Esquece os zeros, 2 vezes 6, 12. E aí acrescento os 2 zeros que eu desconsiderei, R$1.200. A alternativa é C. Ok? Também poderia pensar o raciocínio aritmético da seguinte maneira. 40 peças me dá R$800. Quando ele fabrica 60 peças, ele fabrica 20 peças a mais, que é a metade. Então, se ele vai fabricar 60 peças, ele vai fabricar metade da produção a mais. Então, ele precisa da metade do salário a mais. Metade de 800 é 400. E aí eu realmente fico com os 1.200. Para encerrar este bloco, um último exercício, que diz: com 8 máquinas operando, são produzidas 320 unidades. Quantas unidades são produzidas com 10 máquinas? Então, vamos para a armação. 8 máquinas realizam uma produção de
320 unidades. Quantas unidades? Então, X unidades para a produção com 10 máquinas. Antes de fazer o procedimento, tem que olhar a pergunta, lembra, né? Vou colocar aqui mais uma vez, ó. Quanto mais? Não pode esquecer essa pergunta. Quanto mais? Se a resposta for mais, é direta, é só cruzar. Se a resposta for menos, aí tem que inverter uma grandeza. E aí pergunto, quanto mais máquinas eu disponho para fazer uma produção, eu produzo mais unidades ou menos unidades? Mais unidades, né? Mais máquinas, mais produção. Então a regra de 3 ela é direta. Vou cruzar onde tem o X primeiro. O X fica isolado, já ponho esse 8 que cruza com o X embaixo. E o outro cruzamento, 10 vezes 320. Posso aí efetuar simplificações ou divisões, por exemplo, 320 dá exatamente por 8. 32 por 8 dá 4. Então 320 por 8 dá 40. E o meu cálculo então em 10 vezes 40. E aí 10 vezes 40 resulta em 400. Então são 400 unidades produzidas. A alternativa é B. Ok? Então era isso. Eu espero que essas resoluções aí contribuam com os teus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.